Programa especial. Olá, eu sou Juliana Oliveira. Seja bem-vindo ao programa especial. No programa desta semana, vamos falar sobre autismo, um tema que sempre desperta grande interesse em nossos telespectadores. No programa especial de hoje, você vai conhecer a história de Fernando Cota, pai de um menino com autismo e fundador do movimento Orgulho Autista Brasil, e acompanhar uma entrevista com a neurologista Carla Gicovati. Quem está aqui ao meu lado é a Carla Gicovati. Ela é neurologista e mestre em psicologia. A Carla é especialista em atender o autismo. Carla, queria que você descrevesse para a gente o conceito de autismo. O autismo ele é definido como um conjunto de comportamentos que seriam pessoas que teriam dificuldade de comunicação para falar ou para se comunicar ou para manter um diálogo. Existiria uma dificuldade social que pode desde um isolamento completo até uma dificuldade sutil para uma piada, para uma brincadeira, levar tudo ao pé da letra. E existe uma tendência à repetição, a ser metódico, a ter um assunto preferido, a ser muito vinculado a um determinado assunto. Esse tripé da dificuldade social, de comunicação e de linguagem é o que compõe o diagnóstico de autismo e tem diferentes graus. Tem graus mais severos e graus mais leves. Fala um pouco sobre essa diferença de graus. Você tem assim, desde um autista que não fala, que tem um isolamento social muito importante, manias a ponto de ficar num cantinho fazendo aqueles movimentos de tronco, que é o que todo mundo mais se lembra, né, do autismo, até autistas com nível superior, casados, quer dizer, pessoas que têm dificuldade para entender numa cena e numa situação o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, pessoas que têm ainda, apesar de ter um bom funcionamento, uma tendência à repetição e a ser muito metódico. Então, os graus vão desde um isolamento social quase completo, até uma pessoa que é inábil socialmente. E da mesma maneira, desde uma pessoa que não fala, até uma pessoa que tem dificuldade com sutileza de linguagem, como uma piada, uma metáfora. E como os pais podem perceber que seu filho tem autismo e iniciar um tratamento para isso? Você tem crianças que desde bebê pequeno já têm alguns sintomas de autismo, quer dizer, não olham bem para o olho da mãe, na idade de começar a apontar, que é ao redor de 12 meses, não apontam, não dão tchau, não mandam beijo, aquelas brincadeiras de neném, de você falar e o neném, quando você para de falar, fazer um barulhinho, esses são os sinais mais precoces. 70% das crianças já têm esses sinais de que vão ter algum grau de autismo no primeiro ano de vida. Mas você tem 30% de crianças que vão sem nenhuma dificuldade nos primeiros 18 meses de vida e depois começam a perder algumas palavrinhas que já falavam, começam a perder o seu contato social que tinham, param de apontar, param de dar tchau. Então, esses são os sinais precoces. Pode ou nascer com eles ou desenvolver entre de 18 meses para frente. Pode ser que isso represente duas situações biológicas diferentes, pode ser que signifique a mesma coisa, mas que por algum motivo houve uma quebra no desenvolvimento. Essa resposta a gente ainda não tem. O autismo tem uma causa específica? Provavelmente tem múltiplas causas, quer dizer, dentro de um grupo grande de pessoas com autismo, tem algumas que podem ter origem genética, algumas podem ter origem em algum tipo de infecção na gravidez, algumas podem ter relação com algum tipo de virose na primeira infância, mas não vai sair como uma causa. Como é uma síndrome de comportamentos que varia em grau, em severidade, provavelmente você vai encontrar várias causas e estão começando a ser mapeadas melhores essas causas. E uma vez diagnosticado, qual o tratamento recomendado? O tratamento ele é um tratamento voltado para onde estão as dificuldades. Então, se você tem dificuldade de comunicação, é um tratamento onde você vai tentar encontrar as vias para aumentar a comunicação. Então, uma criança de 1 ano e meio que não aponta, a gente vai ensinar a apontar, vai ensinar a imitar. Quer dizer, uma criança com um desenvolvimento típico, a gente não ensina a imitar, ela já nasce sabendo. A gente abre a boca, o bebê abre a boca imitando. Você tem crianças com autismo que ainda não tem uma possibilidade de imitar. Só que todo o aprendizado social ele se dá por imitação. A gente aprende a falar por imitação, a gente aprende os gestos que na nossa sociedade se usa cumprimentar ou mandar um beijo socialmente e através da imitação. Então, a base do tratamento de autismo de uma criança pequena é ensinar a imitar, ensinar a função da comunicação, quer dizer, o prazer de brincar e usando a imaginação, que é uma coisa que eles também têm dificuldade. Cada faixa etária, a cada momento, existem prioridades diferentes. Se você já está numa fase onde a criança já fala, está alfabetizada, aí as suas prioridades são outras. Talvez a interpretação das entrelinhas sociais,
do que é aquele, o que quis dizer aquela situação. Ah, a pessoa falou aquilo por quê? Ah, ela falou que você entregou um presente e a criança disse assim, esse eu já tenho. Aí você ensina, não, a gente não diz isso, porque senão o outro vai ficar triste com aquela situação. Então, existe um ensinamento de prioridade dependendo da faixa etária e do grau de autismo. E que profissional é esse que vai tratar o autismo? Tem diferentes profissionais que podem ser úteis, cada um à sua situação. O importante é ser um profissional que goste e que tenha uma relativa especialização nisso, né? Porque é uma situação que demanda conhecimentos específicos do autismo para saber o que fazer. Então, pode ser um psicólogo, pode ser uma fonoaudióloga, pode ser um terapeuta ocupacional. O importante é que seja alguém que conheça como é que se dá o tratamento do autismo. Carla, a gente sabe que a estimulação precoce, ou seja, quanto antes iniciar o tratamento, melhor. No caso do autismo, se a criança iniciar um tratamento cedo, isso faz diferença no desenvolvimento da severidade, do grau de severidade desse autismo? Completamente. Então, na verdade, você pode pegar uma criança de 2 anos que parece ter um quadro muito severo, que não tem contato, que não olha no olho, que não aponta, que não emite nenhum som, que ignora, parece ser surdo quando você fala, mas com uma intervenção, nada impede que esse autista se transforme num autista bem leve. E hoje em dia a gente sabe que tem um pequeno percentual das crianças com quadro de autismo que saem completamente do quadro de autismo. Essa estatística é entre 7% e 12% das crianças com diagnóstico de autismo nos primeiros 2 anos de vida. Se você fizer uma intervenção bem feita, você tem esse percentual sai completamente do quadro. O que você diria para uma família que tem um autista? Olha, a primeira coisa que eu diria, assim, isso não foi causado por vocês, não tem nada que vocês poderiam ter feito para evitar e nem nada do que vocês fizeram causou essa situação. Porque isso ainda é uma coisa que apesar de cientificamente não ter nenhuma base, ainda é usado de que o autismo foi causado por um trauma ou por alguma questão familiar. Então, primeiro, não se sinta culpada, pelo contrário, quer dizer, você é uma pessoa muito valiosa, que tem que conduzir uma situação muito difícil, muito pesada no dia a dia, né? De que é muito frustrante, especificamente no autismo, essa falta de troca, que às vezes você tem um empenho enorme, anos a fio de empenho afetivo, e é um empenho afetivo que nem sempre você tem esse retorno afetivo na mesma medida. Quer dizer, o sonho da maior parte das mães de autista é um dia a criança olhar e falar assim, você é minha mãe, eu te reconheço como minha mãe, eu amo você como minha mãe, e nem sempre isso chega. E isso é muito duro. Mas apesar disso, são pessoas bem cuidadas, amadas, que em alguma medida, mesmo que não tenham essa possibilidade de verbalizar isso, se sentem acolhidas, se sentem queridas nas suas famílias. E como a gente pode incluir o autista na sociedade? É claro que isso depende totalmente do grau de autismo, né? E também da faixa etária. Então, se a gente imaginar uma criança de baixa idade, 2, 3, 4 anos, com autismo, é viável incluí-la numa escola regular. Muitas vezes a gente usa um acompanhante para poder fazer com que esse contato 1 para 1 e trazer essa criança para o grupo aconteça de verdade. Com o passar do tempo, e vamos supor, uma criança com 8, 10 anos de idade que ainda não fala, vai ficando mais difícil a inclusão dela numa escola regular, porque na faixa etária dela, as crianças já vão estar alfabetizadas, o currículo de uma sala de aula já é muito sentado numa cadeira, às vezes ela não consegue, e aí chega em alguns momentos a situação de você reavaliar, não, a gente fez todo o programa possível até uma determinada idade para que essa criança fosse incluída numa escola regular. Às vezes, chega um momento de você entender que o melhor para aquela criança é ir para uma instituição especializada, onde você tem técnicas específicas para tentar realizar uma comunicação, seja falando ou através de cartões. Você tem métodos que usam figuras para que a criança possa dizer o que ela quer. E depois vamos colocar uma outra faixa etária. Ela cresceu e você tem aquele percentual, você tem uma fatia das pessoas com autismo que chega a 25% que nunca vão se tornar verbais. E aí chega um momento, se você tem um adulto, uma pessoa de 20, 25, 30 anos com autismo que ainda não fala, a maneira de incluir ela é totalmente diferente do que seria para uma criança de 2 anos. E aí você pode imaginar que seja interessante esses pais se associarem, criarem grupo de pais, onde você tem atividades e possibilidades, vamos supor, uma atividade num clube, onde você possa usar uma piscina, onde esses adultos com autismo possam participar, e as famílias também teriam uma oportunidade de ter uma vida social entre elas, trocar ideia. É uma situação muito difícil, muito pesada no dia a dia, né? Esse convívio muito solitário. Às vezes essa inclusão social de um autista grave e adulto
passa muito mais pelos pais se agruparem, por criarem associações de pais, onde essas pessoas possam ter um bom convívio e as famílias também terem uma qualidade de vida menos isolada, porque é uma situação que isola muito as próprias famílias. O autismo não é uma coisa rara. Hoje em dia, as estatísticas de outros países, a gente aqui não tem uma estatística tão bem desenhada e reafirmada, mas chega que 1% da população tem algum grau de autismo. E as pessoas não conhecem. A criança com autismo jogar água em alguém ou fizer alguma coisa que parece mal criada, muitas vezes eles vão ouvir declarações enormes de outros pais de como eles não souberam educar os seus filhos. Então, eu acho que numa situação onde te constrangem dizendo que você quem educou mal, é muito correto dizer, olha, não é uma questão de educação, ele tem autismo e poderia ter acontecido na sua casa, como aconteceu na minha. Então, o que você diria para essa sociedade para receber melhor o autista? Eu acho que existe um encontro, que deve existir um encontro entre você trabalhar o autista para que ele se dirija em direção à expectativa da nossa sociedade, e acho que a nossa sociedade tem que conhecer um pouco do que se passa na maneira de funcionar, ver e viver de um autismo, para que suavize esse convívio. Carla, toda vez que a gente fala sobre autismo aqui no programa, a repercussão é muito grande, a gente sente que as pessoas querem saber mais sobre esse assunto. Quem quiser falar mais sobre o autismo, saber mais informações, como pode fazer? Tem um site que eu fiz para isso, quer dizer, para gerar informação, e tem vários links também, que é o www.carlagicovati.com.br, e tem o meu e-mail, se for útil, é gicovati@hotmail.com. Você pode soletrar para a gente, Gicovati? Posso, é G-I-K-O-V-A-T-E. No próximo bloco, continuaremos falando sobre autismo. Até já! Programa especial.